Olá, hoje nós vamos desvendar a física falando sobre amperímetro, voltímetro e efeito Joule. Hoje, ao falar sobre amperímetro, o amperímetro é um aparelho utilizado para medir em amperes uma corrente que passa por determinado fio. Seu símbolo é esse da primeira foto, onde tem esse A bem grande indicando a unidade de medida de amperímetro. Essas duas pregas vermelhas e pretas, tá, são para conectar nos dois lados de um fio. Então, liga-se esse amperímetro, conecta-se essas garras um lado e outro de um fio e dentro do visor vai ocorrer a medida da corrente elétrica. Nós já vimos que corrente elétrica é a carga que passa por determinado fio durante certo tempo. Então, existe o amperímetro, que vai medir somente a corrente que passa por determinado fio, que pode ser conectado em qualquer parte de um circuito elétrico para se medir a corrente elétrica. Quando a gente estiver em um circuito e a gente vê um fio e um círculo com a letra A maiúscula, sempre maiúscula, indica amperes. Existe ali um amperímetro medindo a corrente nesse fio. Esse amperímetro em um circuito, ele sempre vai ser colocado em série. Então, a gente destaca que o amperímetro é sempre ligado em série com a resistência. Portanto, toda corrente que vai passar na resistência também vai passar no amperímetro para, então, fazer uma medida correta. Como assim é uma ligação em série? É uma ligação onde eu tenho um fio, pelo mesmo fio, vou ligar o amperímetro, a corrente vai passar pelo amperímetro e continuar no mesmo fio. Isso é uma ligação em série. Então, a gente tem aqui uma base de um circuito, que é uma pilha, uma bateria, que tem uma voltagem, uma diferença de potencial, um fio onde passa uma corrente elétrica e uma lâmpada que oferece uma certa resistência na passagem da corrente. Então, já vimos que toda corrente parte do polo positivo. A corrente sai então desse polo positivo, percorre todo o fio, passa por esse primeiro amperímetro que está ligado em série, seja no mesmo fio, conectou-se uma parte ou outra do fio, e ali a gente viu que saiu da posição zero, está um pouco mais acima, mostrando que existe corrente elétrica nesse fio. Nesse caso, a medida é de 1 amperes. Essa corrente, então, ao sair pelo amperímetro, passa em um resistor, mostrando que existe a corrente, a lâmpada está acesa, e essa corrente, após passar por esse resistor, continua com o mesmo valor. Então, foi colocado um segundo amperímetro para comprovar que a corrente, antes e depois de passar pela lâmpada, que é o resistor, continua com o mesmo valor. Então, novamente, o amperímetro ligado em série, saiu da posição 0 até a medida 1, mostrando que ali existe uma corrente de 1 ampere. Então, continua por todo o fio essa corrente de 1 ampere, mostrando então aqui um circuito simples e uma ligação em série de 1 amperímetro. Um outro aparelho também muito utilizado em associação de resistores em circuitos elétricos é o voltímetro. O voltímetro é o aparelho que vai medir voltagem. Então, o voltímetro, ele vai medir uma voltagem ou diferença de potencial. Então, um lado eu tenho um potencial maior, mais positivo, o outro lado um potencial mais negativo, menor, de um resistor. Por isso, a ligação de um voltímetro tem que ser em paralelo. Então, a gente viu amperímetro, que mede corrente, é em série. Voltímetro, que mede voltagem, tem que ser instalado em paralelo com a resistência. Assim,
parte da corrente que vai chegar no ponto A da figura, ou seja, o ponto inicial da instalação do voltímetro, se desvia passando pelo voltímetro, o que faz com que o ponteiro se desloque ao longo da escala do aparelho e indique corretamente o valor da voltagem do ponto A ao ponto B. Então, o amperímetro seria ligado nessa região só do ponto A ou só do ponto B, amperímetro para medir corrente. O voltímetro, ele é ligado num ponto inicial A do resistor até um ponto B final do resistor, porque eu quero saber qual a diferença de potencial que está naquele resistor ou voltagem. Quando a gente vê em circuito, então, um círculo com a letra V maiúscula indica a presença de um voltímetro e ele pretende saber qual a voltagem naquela região. Tá? Então, nesse caso, mede-se a voltagem entre o ponto A e o B, a voltagem desse resistor. Então, só para a gente recordar, esse símbolo indica o polo positivo, logo aqui do lado o polo negativo, ou seja, que a gente tem uma pilha, a corrente saindo do positivo e vai passar no meu resistor, tá? Então, ela passa também no voltímetro para ele funcionar e conseguir medir a voltagem entre os pontos A e B. Então, o símbolo, uma bolinha com V maiúsculo. E a foto indicando um voltímetro sendo utilizado para medir uma pilha, a diferença de potencial de uma pilha, um lado mais positivo, outro mais negativo. Então, a gente vê que uma certa medida não está zero, né? Sempre uma pilha tem 0,6 volts, 1,2, né? Vários tipos de voltagem, determinados tipos de pilha. Então, a gente vai ver aqui um exemplo de Enem 2013. Peguei 3 alternativas para a gente analisar, onde utiliza-se a aplicação de voltímetro e amperímetro dentro de um circuito para a gente analisar qual a forma que eles foram ligados corretamente. Lembrando, amperímetro mede corrente, tem que ser colocado em série, voltímetro tem que ser colocado em paralelo. Então, um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensões e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existem uma geladeira, que é o símbolo G, uma tomada, símbolo T, uma lâmpada, símbolo L, conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira. Tensão é voltagem. Então, na geladeira vai se medir a tensão ou voltagem. Eu tenho que colocar um voltímetro. E ele também quer medir a corrente total e a corrente na lâmpada. Então, 2 locais que precisam ser colocados amperímetro para medir a corrente. A corrente total no início do circuito e a corrente na lâmpada, então um amperímetro próximo à lâmpada. Para isso, ele dispõe de um voltímetro e 2 amperímetros. Então, o símbolo G da geladeira, T tomada, L lâmpada. A gente tem que instalar um voltímetro e um amperímetro. Então, a fase da tomada sempre tem uma fase e um neutro, onde está sendo ligado esses aparelhos. Então, para realizar essas medidas, o esquema da ligação desses instrumentos estão representados em... Então, peguei das A, B, C, D e E, 3 alternativas para a gente analisar. A letra A, eu tenho um amperímetro em série. Por quê? Porque está no mesmo fio. Essa reta indica o mesmo fio. Então, esse amperímetro está ligado corretamente. Em seguida, eu tenho um voltímetro no mesmo fio da geladeira. Se o voltímetro está no mesmo fio da geladeira, ele está em série. Mas estudamos que o voltímetro tem que ser ligado em paralelo. Então, aqui eu já tenho o erro nessa alternativa A.
Para a gente analisar o último amperímetro, ele está no mesmo fio da lâmpada, então ele está em série, também está correto. Então os amperímetros foram ligados corretamente, o voltímetro não vai registrar nenhuma voltagem quando ele é colocado em série. Então letra A não está correta. Letra B, temos um amperímetro ligado em série. Como assim em série? Ele pega esse fio e o outro ponto é conectado a um outro fio. Então ele está em dois fios, está ligado em série. Então ele não está ligado em paralelo, ele não está ligado corretamente. Um amperímetro deve ser ligado em apenas um fio em série. De novo, vemos esse voltímetro ligado corretamente, de forma errada, porque ele continua ligado em série, no mesmo fio e antes da geladeira. Ele tem que estar um terminal antes e o outro depois da geladeira. Então, isso aqui está errado. Voltímetro em série. Um amperímetro em paralelo também está errado. E esse último amperímetro, ele está ligado na lâmpada em paralelo, onde conecta um lado do fio e o outro. Isso é uma ligação em paralelo, mas amperímetro não deve ser ligado em paralelo, então também está errado. Então, o erro aqui da primeira foi o voltímetro, e da segunda todos estavam ligados de forma contrária, errada, não ia conseguir fazer uma medida. Então, assim a gente tem um amperímetro ligado em apenas um fio no início para medir a corrente total, como está pedindo, corrente total. E a corrente na lâmpada, tem que ter um amperímetro lá na lâmpada em série. Então aqui eu tenho um amperímetro ligado no mesmo fio da lâmpada em série, isso é correto. Aqui eu tenho um amperímetro no início, isso também é correto. E um voltímetro ligado à geladeira para medir a voltagem, a diferença de potencial entre esse terminal e esse terminal. Então está ligado em paralelo, então o voltímetro também está correto. Portanto, a nossa alternativa é a letra C, tá? Então é o estilo de questão que cobra a instalação de amperímetro e voltímetro, quando ele está em série ou em paralelo ligado corretamente dentro de um circuito. Continuando aí, nós vamos falar sobre o efeito Joule, que é um fenômeno físico que consiste na conversão da energia elétrica em energia térmica, que é o calor. Então a gente tem vários aparelhos elétricos que a gente liga na tomada, passam por ele uma corrente elétrica e ele aquece. Então está ocorrendo uma colisão dos elétrons com os átomos do material e isso ocorre um aquecimento e faz com que a temperatura aumente. Então a gente tem exemplo disso: um secador, uma lâmpada incandescente, um ferro de passar, um chuveiro. Então eles fazem com parte da energia elétrica nos portadores de carga sejam convertidos em calor. Isso é efeito Joule. Então, a gente diz que no efeito Joule quase não tem muita perda de energia, que a maioria da energia elétrica é transmitida em calor, tá? Mas nunca na natureza nada é 100% só transmitido em um tipo de energia. Então, o secador, energia elétrica, transforma-se em um ar quente. Na lâmpada incandescente, a gente tem um fio de tungstênio que, ao ser passado os elétrons da corrente elétrica, eles vibram e emitem luz e brilho. O ferro elétrico, que aquece toda a sua estrutura e assim a gente consegue passar a roupa. O chuveiro, que aquece a água. Então, esses materiais, eles têm
ocorre ali um efeito Joule, transformam energia elétrica em calor. Em todos os aparelhos elétricos, quando a gente compra, ele sempre tem a sua potência. Então, vem na caixinha, potência 600 watts, 6.000 watts, quando utilizados em determinada corrente, determinada voltagem, então eles vão ter aquela potência definida. Caso tenha uma pequena diferença da corrente e da voltagem, essa potência também vai sofrer uma pequena alteração. Por quê? Quando o aparelho ele é submetido a uma diferença de potencial ou voltagem, V, e for percorrido por uma corrente I, a potência vai ser a corrente vezes a voltagem. Então, a unidade da medida da potência final vai ser dada em watts ou watts, e o símbolo W maiúsculo, né? A gente ouve bastante isso. Então, eu tenho uma pilha, vai passar então uma corrente em um terminal, que vai ser o meu aparelho. Então, o que é importante para mim? A voltagem desse meu gerador, pode ser a pilha, a tomada, e a corrente dada em amperes, que vai passar pelo fio até atingir o meu aparelho elétrico. Então, ele vai desenvolver a potência dentro das suas especificações. Então, a gente tem um exemplo aqui, a bateria de automóvel aplica uma voltagem de 12 volts, que é o mais comum na bateria de automóvel, ter uma voltagem de 12 volts nos seus terminais, no seu motor de arranque, o qual, ao ser acionado, é percorrido por uma corrente de 50 amperes. Qual é, então, a potência desenvolvida por esse motor elétrico? Então, a gente tem aqui P, potência, igual voltagem 12 vezes corrente, que é 50. Isso vai dar 600 watts, tá? Ou seja, a gente pegou voltagem 12, multiplicou pela corrente 50 amperes, então ali vai desenvolver uma potência nesse motor de 600 watts. Então, a gente tem isso escrito aqui. Nosso exemplo, potência é corrente vezes voltagem, potência é a corrente 50 amperes, a voltagem 12 volts, registrando então uma potência de 600 watts, tá? Então, essa é a forma da gente calcular a potência em diversos aparelhos. Então, a gente vai encerrar por aqui, depois a gente continua falando sobre como calcular a energia elétrica dentro de uma residência, e também, anexo a isso, eu vou mandar exercícios extras para vocês praticarem. Então, beijos e fica com Deus.